Quem é sábio, observa. Não desanimes para não enfraquecer, destruindo a arrogância. Olá! Os textos que vamos estudar hoje estão aparecendo aí na tela e hoje vamos falar muito sobre conselhos, vários conselhos, pelo menos 8 conselhos de sabedoria no livro de Provérbios. Vamos aprender muito com o apóstolo Paulo e iniciaremos com a conclusão do livro de Salmos. Encerrando os Salmos 107 com uma grande observação de sabedoria. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O salmista encerra desta forma os Salmos 107, depois dele ter falado dos grandes feitos do Senhor e dos livramentos que Deus deu, o que aconteceu com a vida daquelas pessoas e quando eles clamaram ao Senhor, o que o Senhor fez, como o Senhor os atendeu. Em todo o Salmo 107 foi repetido várias vezes, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os atendeu. Ele iniciou os Salmos dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele encerra dizendo: olha, depois de tudo isso, observai, presta bem atenção, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ele encerrou como começou, falando das misericórdias do Senhor. E ainda falando de sabedoria e de observação, vamos para o livro de Provérbios. 8 conselhos práticos que Salomão está trazendo no estudo de hoje. No primeiro conselho, Salomão ensina, orienta a não se desanimar em tempos de dificuldades. Ele diz que aquele que se abate, que se desanima em tempo de dificuldade, fica fraco. Outro grande conselho, quando seu amigo cair, tropeçar, quando der ruim para ele, não se alegre, não festeje por isso, para que o Senhor não veja e se desagrade e retire dele a punição. Julgar fazendo discriminação de pessoas não é bom. Outro grande conselho dado por Salomão é sobre organização financeira, sobre se preparar para ter uma família. Ele está literalmente ensinando que aquele que pretende ter uma família, criar uma família, constituir uma família, deve antes se preparar financeiramente, se organizar financeiramente para depois constituir família. E aí ele aproveita para falar mais uma vez sobre o preguiçoso. Ele diz que estava observando, e olha aí a palavra observar, assim como apareceu em Salmos, aparecendo aqui também. O sábio faz muito isso, observa. Todo sábio observa a vida. Salomão aprendeu observando a vida. No livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre isso, que ele estava observando a vida. Então, ele está falando no texto de hoje que ele estava observando uma casa e viu o mato tomando conta. O contexto é, ele está falando sobre alguém preguiçoso que deixou que o mato tomasse conta da casa porque não ia lá simplesmente carpir por preguiça, e ele disse que concluiu naquela observação que o homem preguiçoso perde seu tempo dormindo, de braços cruzados, até que chega a desgraça, a destruição, a fome, a pobreza. Outro conselho que Salomão dá e que não é usado hoje em dia é: defende a tua causa com o teu próximo, diretamente com o teu próximo. Não reveles o segredo. O que vemos acontecendo hoje são as pessoas expondo os segredos na rede social. A famosa indireta. Nos stories da vida, em todas as redes sociais, a pessoa vai lá e revela o segredo do outro, expõe a situação, faz desabafos nas redes sociais, e Salomão está avisando há muitos e muitos anos, antes de saber que existiria a rede social, já está avisado aqui no livro de Provérbios: não faça isso, converse diretamente com o teu próximo, não exponha o segredo. E por falar em conselho, Salomão diz que uma palavra bem colocada, bem dada, um bom conselho é comparado a maçãs servidas em bandejas de prata. Olha que outro excelente conselho, e esse sim é muito usado nos dias de hoje, mas de uma forma
exagerada. Hoje as pessoas estão se isolando cada vez mais. Mas o que Salomão está aconselhando é: não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Tem que ter um equilíbrio. Não é para se isolar, porque Salomão já disse isso em Provérbios 18. Não é para se isolar, porque isso é se insurgir contra a sabedoria. Mas também não é para ser frequente na casa do teu próximo, porque ele vai se cansar de você. O nome disso é noção. E um outro conselho maravilhoso e valiosíssimo de Salomão é este: como dente quebrado e pé deslocado, assim é confiar no homem desleal no dia da angústia. Ou seja, quando você estiver aflito, angustiado, nunca, jamais desabafe com a primeira pessoa que aparecer à sua frente. Porque quando estamos movidos pelas emoções, perdemos a capacidade de raciocinar, de ter o domínio das nossas emoções. E aí você só quer alguém para te ouvir. Você vai lá e desabafa, mas se essa pessoa for desleal, ela vai expor os seus segredos. Ela vai te julgar, ela não vai te acolher e nem te compreender. Por isso, Salomão está comparando como alguém que está andando sobre um pé desconjuntado, alguém que está com um dente quebrado, ou seja, algo que gera dor e desconforto. É o resultado de você abrir o seu coração quando está angustiado para uma pessoa desleal. Abra o seu coração, desabafe, mas com a pessoa certa, com pessoas idôneas, com pessoas que de fato se importam com você. E principalmente com pessoas que te aproximem de Deus, que te deem conselhos que vêm da parte do Senhor, baseados na palavra de Deus. E para concluir, Salomão fala ainda sobre ajudar aqueles que precisam, mas não é para ajudar a pessoa amiguinha, ele está falando para ajudar o inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. E ainda falando sobre o cuidado com o próximo, ele fala que aquele que entoa canções, que celebra diante de alguém que está com o coração aflito, é como tirar a roupa de alguém no tempo frio. Ou seja, causa dor, incômodo, desconforto. Se você está alegrando, celebrando, mas está diante de alguém que está em angústia e aflição, guarde a celebração para si. Chorai com os que choram, diz as Escrituras. E para concluir o estudo de hoje, vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Como sabemos, os irmãos de Corinto e outras igrejas, muito tempo, ficaram cobrando de Paulo uma certa postura, ficaram questionando a autoridade dele por conta de outros apóstolos que surgiram no cenário, mas que eram apenas pessoas interesseiras, que não estavam ali por amor ao Evangelho, estavam por benefício próprio, para ganhar dinheiro. Paulo estava sendo acusado de ter duas personalidades. De quando ele estava falando através de cartas, ele era duro, era rígido, mas quando ele estava presencialmente na igreja, ele era manso, passava a mão. E Paulo está esclarecendo que isso não é verdade, que ele é a mesma pessoa. Porém, quando ele está distante, ele vai levar um tempo para chegar até os irmãos, ele tem que escrever as correções, ensinar, instruir, para que aqueles irmãos continuem o trabalho, continuem a evoluir na fé. Ele está orientando, ele está de longe, não tem como estar ali conversando com eles, então ele manda por carta todas as orientações que vêm da parte do Senhor. Mas quando ele está presente, uma vez que os irmãos já foram orientados por carta, agora ele vai celebrar, ele vai compartilhar, ele vai viver ali o amor, a comunhão, e quando necessário, sim, ele vai corrigir, e ele está falando no texto de hoje, se necessário, sim, eu farei as correções, porque ele é a mesma pessoa. Paulo vive o Evangelho de Cristo. Como Cristo é sim e não. Paulo tinha nele o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de ousadia e não de covardia. Então ele está atestando o seu apostolado e dizendo que não vai ficar se defendendo, falando em defesa própria, que a glória dele está no Senhor. E diz que aquele que se recomenda a si mesmo, não deixa que o Senhor faça isso, será reprovado.
E para concluir, Paulo diz que a guerra dele, a luta dele, não é contra carne nem sangue. Ele não usa armas humanas, ele não usa argumentos humanos. Quando ele foi acusado de falar somente quando estava de longe, como se ele não tivesse coragem de falar presencialmente, ele deixa claro que ele não está falando com palavras humanas. Tudo que ele diz tem fundamento no Senhor. Portanto, não tem por que ele temer, ele não está falando dele mesmo, é isso que Paulo está dizendo, ele não está falando da carne, nem está lidando com coisas da carne, ele está falando daquilo que vem da parte do Senhor, usando as armas espirituais. Inclusive, ele fala sobre a arrogância, como deter a arrogância. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Claramente, a luta de Paulo não é contra carne e sangue, ele não está se importando com o que pensam ou acham dele. Ele está defendendo o Evangelho de Cristo e dizendo que vai destruir tudo que for arrogância, tudo que for pensamento que se levante contra a vontade de Deus, usando o Evangelho de Cristo, usando a palavra de Deus e se mantendo o pensamento cativo no Senhor. Até amanhã, se Deus disser que sim. Te espero aqui.